Você já ouviu falar da história do jovem que voou alto demais? Hoje, vamos mergulhar no mito grego de Ícaro, o garoto que ousou tocar o céu e pagou o preço por isso. Mas esta não é apenas uma história sobre queda. É uma história sobre ambição, liberdade e a linha tênue entre coragem e imprudência. Prepare-se, porque vamos desvendar por que esse conto de mais de 2000 anos ainda fala tanto sobre nós hoje. Tudo começa na ilha de Creta, governada pelo poderoso rei Minos. Ele tinha um problema. O Minotauro, uma criatura aterrorizante, metade homem, metade touro. Para contê-lo, Minos convocou o maior inventor de toda a Grécia, Dédalo, e lhe deu uma tarefa impossível: construir um labirinto tão complexo que qualquer um que entrasse jamais conseguiria sair. Dédalo, um gênio da arquitetura e da engenharia, cumpriu a missão com maestria. O labirinto era uma obra-prima de confusão, uma prisão perfeita para a fera. Mas, como dizem, todo criador conhece os segredos da sua criação. O rei Minos, paranoico e temendo que Dédalo revelasse a rota de fuga do labirinto, tomou uma decisão cruel. Ele aprisionou o inventor e seu jovem filho, Ícaro, no topo de uma torre isolada, com vista para o mar, sem saída por terra, sem barcos no horizonte. Guardas por todos os lados. Para Dédalo e Ícaro, o mundo parecia ter encolhido as paredes daquela torre. Dia após dia, Dédalo observava o céu. Ele via as gaivotas, os falcões, as águias, voando livres, cruzando o horizonte sem barreiras. E foi ali, olhando para o único caminho que não era vigiado, que uma ideia audaciosa começou a tomar forma. Se não podiam fugir por terra ou mar, fugiriam pelo ar. Pacientemente, ele começou a juntar cada pena que o vento levava até a janela da torre. Penas de todos os tamanhos e tipos. Com fios que desfiou de suas roupas e cera de abelha que conseguiu, ele começou a construir algo extraordinário. 2 pares de asas magníficas, uma para ele, outra para seu filho, Ícaro. O plano era ousado, quase louco, mas era a única esperança de liberdade. Finalmente, o dia da fuga chegou. Antes de saltarem para o desconhecido, Dédalo segurou os ombros de Ícaro e fez um aviso que ecoaria para sempre. Meu filho, escute com atenção. Voaremos para a liberdade, mas você precisa manter o caminho do meio. Não voe baixo demais, pois a umidade do mar deixará suas asas pesadas e você cairá. Mas, e isso é o mais importante, não voe alto demais, ou o calor do sol derreterá a cera que une as penas e suas asas se desfarão. Era uma lição sobre equilíbrio, sobre encontrar o ponto certo entre o medo e a ousadia. A liberdade deles dependia disso. Com os corações batendo forte, eles prenderam as asas aos braços, sentiram o vento sob elas e deram o salto. Pela primeira vez na história, homens voavam como pássaros. A sensação era indescritível. Abaixo deles, pescadores e pastores olhavam para o céu, acreditando estar vendo deuses. Ícaro estava extasiado. Ele sentiu o poder, a glória, a liberdade absoluta. Ele ria, girava no ar, sentindo o vento no rosto. A advertência de seu pai parecia um sussurro distante. O céu não era um limite, era um convite para ir além. O mundo visto de cima era espetacular, e Ícaro, inebriado pela euforia do voo, esqueceu de tudo. Ele queria mais. Queria subir mais alto, chegar mais perto do sol, sentir o calor daquela bola de fogo dourada. Lá de baixo, Dédalo gritava, desesperado: Ícaro, volte! Lembre-se do meu aviso! Mas a voz do pai se perdia no som do vento. Ou talvez Ícaro simplesmente não quisesse ouvir. A emoção era mais forte que a razão. Ele subiu, subiu e subiu, cada vez mais perto do sol escaldante. Então, o inevitável aconteceu. Uma gota de cera escorreu. Depois outra. O calor intenso começou a derreter a estrutura que mantinha as penas unidas. Uma pena se soltou, depois um punhado. Ícaro sentiu suas asas enfraquecerem. Ele tentou bater os braços com força, mas já não havia mais asas, apenas braços nus se debatendo no ar. E então, ele caiu. Um grito cortou o céu e seu corpo mergulhou nas águas azuis do mar Egeu, que se fecharam sobre ele em silêncio. Dédalo, devastado, procurou por toda parte,
chamando o nome do filho. Mas tudo que encontrou foram algumas penas flutuando sobre as ondas. Aquele trecho do mar, a partir daquele dia, passou a ser conhecido como Mar Icário, um memorial aquático para o jovem que ousou voar alto demais. Mas por que essa história, uma tragédia de milhares de anos, continua a nos fascinar? Porque Ícaro não é apenas um personagem de um mito. Ele é um espelho. Ícaro representa o desejo humano de superar limites, de desafiar o status quo, de alcançar o impossível. É a ambição que nos move a criar, a inovar, a sonhar. O sol, por outro lado, simboliza os perigos do excesso. A arrogância, o orgulho, a imprudência de achar que somos invencíveis. E Dédalo? Ele é a voz da razão, da experiência, do equilíbrio. Ele nos lembra que para cada grande ambição deve haver um plano, um entendimento dos riscos. O mito de Ícaro nos faz uma pergunta fundamental. Até onde devemos ir para alcançar nossos sonhos? Onde termina a coragem e começa a negligência? Essa dualidade é o que torna a história tão poderosa. Ao longo dos séculos, artistas, poetas e filósofos revisitaram Ícaro. Em pinturas, vemos sua queda dramática. Em poemas, sentimos a euforia de seu voo. Ícaro se tornou o símbolo de todos os sonhadores, os visionários, os rebeldes que se atrevem a voar, mesmo sabendo do risco da queda. No final das contas, a queda de Ícaro não é apenas sobre fracasso. É sobre aprendizado. É sobre entender que liberdade exige responsabilidade, que a ambição precisa de consciência. A história nos ensina que voar é possível, mas é preciso sabedoria para saber até onde ir. Talvez o maior erro de Ícaro não tenha sido querer voar perto do sol. Talvez tenha sido esquecer de ouvir a voz da experiência, de equilibrar seu entusiasmo com a prudência de seu pai. E essa lição é para todos nós. Quantas vezes na vida nós voamos baixo demais, paralisados pelo medo de falhar? E quantas vezes voamos alto demais, cegos pela nossa própria arrogância, ignorando os avisos daqueles que se importam conosco? O mito de Ícaro continua vivo, ressoando cada vez que tomamos uma decisão, cada vez que escolhemos como usar as nossas próprias asas. Ele nos convida a encontrar nosso próprio equilíbrio, a sonhar grande, mas com os pés, ou melhor, as asas, bem firmes na realidade. E você, já se sentiu como Ícaro? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Se você gosta de mitologia e de histórias que nos fazem pensar sobre a vida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e, claro, se inscrever no canal para mais narrativas épicas como essa. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo voo.